Olá, estudantes. Aqui é o professor Fábio, da disciplina de Física, terceiro ano. Aqui ao meu lado a Elisângela, a intérprete que vai nos ajudar hoje nessa aula. E estou apresentando para vocês os slides preparados pela equipe da Secretaria de Educação, ok? Bom, gente, é o seguinte, o que a gente vai ver nessa aula, né, é o trabalho exercido por uma força que induz uma conversão de energia cinética ou um acúmulo de energia potencial elétrica, no caso de cargas elétricas, ok? Também vamos prestar atenção no sinal desse trabalho. Trabalho negativo, né, significa acúmulo de energia potencial. E trabalho positivo significa que a carga elétrica está ganhando energia cinética, portanto, dissipando energia potencial, reduzindo a energia potencial e aumentando a energia cinética. E o trabalho é calculado fazendo a carga elétrica de prova, a carga elétrica que é movida, pela diferença de potencial entre os pontos em que ela é movida. Então vamos lá. Gente, a diferença entre potencial elétrico, tá? E que é muito importante é que o potencial elétrico, quando você tem uma diferença entre ele, você já deve, deixa eu explicar aqui melhor. Você tem uma pilha, por exemplo, ou então uma bateria, daquelas quadradinhas. Você tem dois polos ali. Na tomada também a gente pode pensar assim. Você tem dois pontos na tomada, que são os principais que você liga o teu equipamento. O terceiro ponto ali no meio é o terra, né? Você não usa ele para ligar exatamente o teu aparelho, né? Mas você tem dois pontos, no caso da tensão bifásica, né? Agora, desculpa, bifásica que eu quis dizer, fásica, que tem uma fase, tá? Bifásica seria duas fases, daí é 220 volts, tá? Então eu estou dizendo que tem uma fase e um neutro, são os pontos que você liga o aparelho, tá? Então olha só, se você colocar uma diferença de polos aqui, um polo positivo, um polo negativo, o que é o polo positivo e o que é o polo negativo? O polo positivo é o polo de alto potencial e o polo negativo de baixo potencial elétrico, ok? Fique claro isso. Não é que ali tem carga positiva no polo positivo e carga negativa no polo negativo. Não é isso. Polo positivo significa alto potencial, alta energia, e negativo, baixa energia, baixo potencial, tá? As cargas positivas tendem a ir do polo positivo para o polo negativo para dissipar sua energia potencial, para ganhar energia cinética. O contrário, as cargas negativas vão do polo negativo para o polo positivo para dissipar sua energia potencial, ok? Bom, popularmente, a diferença de potencial que a gente coloca aqui no condutor e que provoca a corrente elétrica, tá? Que é o movimento das cargas elétricas, um movimento ordenado, não significa que é um elétron atrás do outro ordenadinho, não é isso. Ordenado significa que é um campo elétrico que vai atuar aqui sobre essas cargas, ok? E vai causar uma onda de choque ordenada nessas cargas. Elas vão transferir energia uma para as outras, transferindo o trabalho de uma para a outra. E é isso que significa o movimento ordenado. O campo que vai ordenar as cargas, que vai polarizar essas cargas, ok? Então, outra coisa importante é que diferença de potencial é chamado também de DDP, que significa diferença de potencial, voltagem, ou, o que é mais usado na física, tensão elétrica, que é o termo científico, tensão elétrica. Tensão lembra você algo está esticando, né? Tensão, estou tensionando, esticando o arco, é isso mesmo. Tensão é aumentar o potencial elétrico sobre o condutor. Fazendo uma diferença de potencial elétrico, eu faço com que as cargas se ordenem, transferindo energia. Bom, uma atividade para a gente praticar isso, né? Então, vou explicar a atividade e daí você faz aí, vou te dar um tempo para você fazer. Na figura a seguir, os pontos A, B e C imersos em um campo elétrico uniforme, então aqui eu tenho um campo elétrico uniforme, tá? Possuem um potencial elétrico respectivamente de 10 volts e 25 volts. Então, A tem 10 volts, B tem 10 volts e C tem 25 volts.
Campo elétrico uniforme se refere às linhas. As linhas de campo são paralelas, tá? E esse campo aqui, apesar de linhas paralelas, eu tenho maior potencial nos pontos A e B que no ponto C, tá? Então eu tenho mais energia acumulada no ponto A e B, no ponto C, do que no ponto A e B. Então eu tenho maior potencial aqui, ok? Bom, o que acontece? Se eu trouxer uma carga desse ponto para esse, né, ela vai aumentar a energia potencial. Uma carga positiva do ponto A para o ponto C vai aumentar o potencial. Por quê? Porque eu estou levando num potencial baixo, 10 volts, para um potencial alto. Se eu levar a carga do ponto C para o ponto A ou do C para o B, eu estou levando de um alto potencial para um baixo potencial. Então essa energia vai se dissipar, ou seja, vai se transformar em energia cinética. Então a carga vai ganhar energia cinética. Então o contrário, de A para C, perde energia cinética. De C para A, ganha energia cinética. Trabalho positivo de C para A, negativo de A para C. Certo? Outra coisa importante, tanto faz levar a carga de C para A, de que C para B. Porque o que interessa no trabalho da força elétrica são os pontos de partida e o ponto de chegada. O potencial do ponto de partida e o potencial do ponto de chegada. Isso porque não interessa o caminho de C para B, não interessa o caminho de C para A que a carga faça, o que interessa é o ponto de saída e o ponto de chegada. Isso só é possível quando eu tenho cargas elétricas, tá, sob um campo conservativo. E o campo elétrico é um campo conservativo. Tudo bem? Então, olha só. Caso um elétron seja posto no ponto A, qual seria o seu movimento natural? Por quê? Vou deixar vocês responderem essa. E a letra B? Qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B? Tempo para você responder, eu já volto aqui para explicar.
Então, pessoal, vamos responder a primeira letra A. Caso um elétron seja posto no ponto A, vamos lá, pus um elétron aqui no ponto A. Qual seria o seu movimento natural? Por quê? Uma das coisas que a gente pode olhar é o campo, né? Se eu coloco um elétron aqui, a tendência é ele ir para o sentido oposto ao campo, né? A força que ele sente sempre é oposta ao campo elétrico que atua sobre ele. Então a força vai ser para baixo. Então ele vai para C. É uma forma de observar. Outra forma de observar é que o elétron sempre vai para o potencial mais baixo. Diferente da carga positiva, que vai do potencial mais alto, né? Do mais alto para o mais baixo, que é a carga positiva, a carga negativa faz o contrário. Ela vai do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Ok? Aonde está o potencial mais alto? No ponto C. Seria o polo positivo. E aonde está o potencial mais baixo? Ponto A. Polo negativo. Então a tendência é o elétron ir do negativo para o positivo, tá? Sendo então que ele vai do potencial baixo para o potencial alto. Ok? Esse seria o porquê. Então o elétron vai ir para o polo de potencial mais alto, o polo positivo. Tudo bem? Agora, veja só. Já na letra B, eu pergunto, qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B? Vamos olhar aqui o ponto A e o ponto B. Estão na mesma linha. O campo passa perpendicularmente a essa linha que liga A e B, que é a horizontal, né? Veja, essa linha perpendicular ao campo, ao fluxo do campo elétrico, que passa perpendicularmente, faz 90 graus, tá? É a linha de superfície equipotencial que nós falamos. Quer dizer que eles têm o mesmo potencial. Então, essa aqui é uma superfície chamada superfície equipotencial. No caso, né, do campo elétrico uniforme, essa superfície equipotencial vai ser uma linha horizontal, né, se o campo for vertical. E vai ser vertical se a linha for horizontal, a linha de campo. Sempre perpendicular ao campo. Então vai ser uma linha reta. No campo uniforme, a superfície equipotencial é uma linha reta. Em outros casos não é, tá, gente? Então é o seguinte, ó. Nos pontos A e B, o potencial não é o mesmo? 10 volts e 10 volts? Qual vai ser a diferença de potencial, então? Zero, né? Não vai ter diferença de potencial. 10 menos 10, zero. Certo? Agora vamos lá. Trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é a carga que você movimenta, né, que você coloca nos pontos de potencial, vezes a diferença de potencial em que essa carga foi movimentada, né? Então vamos lá. O trabalho vai ser positivo quando há transformação de energia potencial em energia cinética, né? Se a carga for positiva, o trabalho vai ser positivo indo do potencial mais alto para o potencial mais baixo, tá? E no caso o trabalho vai ser negativo quando há acúmulo de energia potencial elétrica, ou seja, de potencial elétrico. É o caso em que há uma redução da energia cinética e um aumento do potencial. Nesse caso, eu estou levando a carga, se a carga for positiva, do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Se a carga for negativa, do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Ok? Vamos fazer uma atividade. Considere a figura a seguir como sendo a de uma distribuição de linhas de força e de superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Lembre-se, se esse campo elétrico é uniforme, a superfície equipotencial tem que ser uma linha perpendicular ao campo, tá? Então, se essas linhas fechadas aqui são um campo, a superfície equipotencial tem que ser perpendicular e são linhas retas, ok? No caso do campo uniforme. Qual é a transformação de energia que ocorre no deslocamento de uma carga de 1,2 coulombs de A para C? Vamos ver? Ó, dica. A está aqui na superfície equipotencial de 80 volts. Lembre-se que A e B têm o mesmo potencial, 80 volts. Já C tem o potencial de 60 volts. A pergunta é levar de A para C, de A para C. O que importa é o ponto de partida e o ponto de chegada. A diferença de potencial entre esses dois pontos é o que importa e que você vai multiplicar pela carga que é 1,2 coulombs. Ok? Tempo para você fazer, já volto para responder para vocês.
Então, olha só, gente. Eu vou levar a carga elétrica de 1,2 coulombs do ponto A para o ponto C, de um ponto de alto potencial para um ponto de baixo potencial. Lembre-se, se a carga elétrica é positiva e está indo do alto potencial, do polo positivo para o polo negativo, ela está dissipando energia potencial, ela está ganhando energia cinética. Então eu já sei que o trabalho é positivo, tá? Mas vamos fazer o cálculo aqui. Então olha só, o trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos que ele é carregado. Ele foi carregado do ponto A para o ponto C. Aqui é A e aqui é C, tá? Então, aqui tem um probleminha que ele está B, mas é C aqui, tá? Fique tranquilo. Então, olha só, ponto A para o ponto C. C é 60 volts, A é 80 volts. 1,2 vezes 80 menos 60, que vai dar 20 volts. 20 volts vezes 1,2, 24 joules de energia. Tranquilo, ó, 80 menos 20, 80 menos 60, dá 20. 20 vezes 1,2, 24 joules. Gente, 24 joules positivo indica que essa carga vai ganhar energia cinética. Trabalho positivo, ela vai ganhar energia cinética. E se a carga fosse negativa? Se fosse negativa, ela está indo do polo positivo para o polo negativo. Se fosse negativa, ela estaria indo do potencial mais alto para o potencial mais baixo, ela estaria ganhando energia potencial. Tá? Se a carga fosse negativa, ela estaria ganhando energia potencial e reduzindo energia cinética. Então o trabalho seria negativo. Basta olhar aqui, ó. O trabalho seria negativo. Se fosse 1,2 negativo, daria menos 24 joules. Então significa que a carga negativa está ganhando energia potencial ao se movimentar do polo positivo para o polo negativo. Lembrando que polo positivo aqui não é a carga elétrica positiva. É alto potencial para o baixo potencial, tá? Bom, é isso. Resumindo, o estudo do trabalho da força elétrica precisa de entendimento prévio do que é a diferença de potencial, nós vimos isso. E também você analisa o sinal para saber se tem conversão de energia cinética ou acúmulo de energia potencial. Então, ou acúmulo de energia potencial, que é no caso quando a energia cinética diminui, ou aumento da energia cinética, significa que a energia potencial se reduz. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.